Olá, meu amigo, minha amiga, mais um episódio no Topo Podcast, o seu episódio do empreendedorismo, das boas práticas, dos bons exemplos, aquelas pessoas que fazem a diferença na nossa sociedade e hoje, mais uma vez, não vai ser diferente. Um caso diferente no sentido do empreendedorismo. Aqui a gente vai falar talvez do intraempreendedorismo, porque é um belo exemplo nesse sentido, um jovem que se destaca muito e que orgulhosamente está aqui conosco para poder dar o seu exemplo e mostrar aí o quão é possível exatamente correr atrás dos seus objetivos. E nós vamos falar com muito detalhe, você vai acompanhar e vai entender exatamente o contexto dessa bela entrevista com certeza. Antes, porém, vou cumprimentar o pessoal da nossa equipe. Olá, Edinho, tudo bem? Fala, Mazinho. Olá a todos os nossos seguidores. Feliz Ano Novo. Estamos aí iniciando a terceira temporada do No Topo. Hoje, dia 3 de janeiro, dia que a gente está indo ao ar aí com esse episódio. Então, desejo a todos um excelente ano e que seja um ano de muita inspiração com os convidados que passam por aqui. A nossa intenção é trazer pessoas que possam agregar conteúdo para você, dos mais variados segmentos, para você se inspirar e colocar em prática a sua ideia, o seu negócio, enfim, tomar aquela coragemzinha que às vezes está faltando, vendo que nem tudo é tão belo quanto parece. Muita dificuldade acontece, mas no final quem persiste vence. Então, se inspire com nossos convidados, eu tenho certeza que todos eles têm muito a agregar a você. Olá, Sheila. E aí, pessoal? Feliz Ano Novo para você também, que prazer estar aqui mais um ano, nosso terceiro ano de No Topo Podcast, terceira temporada, né, nesse novo espaço, então que honra estar aqui com você. Agradecer nossos patrocinadores, quem paga a conta para a gente estar aqui semanalmente trazendo o melhor conteúdo de empreendedorismo. A Econova, inteligência em processos químicos. A Econova atua com o propósito de transformar e participar da evolução do segmento de especialidades químicas com tecnologia, inovação e sustentabilidade, desenvolvendo produtos e processos que proporcionam mais produtividade para a indústria têxtil. Está aparecendo o QR Code aqui embaixo, é só você apontar o celular e será direcionado aí para os canais da Econova, que certamente eles têm um produto para solucionar a sua dor aí na linha de tinturaria e estamparia. Também está conosco a BML Patologia. Você que precisa dos trabalhos da BML Patologia, eles proporcionam diagnósticos precisos com experiência, agilidade e confiança. Também está o QR Code aparecendo aqui na tela e você pode falar aí com a doutora Paula, com a doutora Beatriz, com a equipe da BML Patologia. Certamente elas vão atender nesse momento delicado que você pode estar enfrentando. Agradecer também ao Paulo Schmidt, mais uma vez deixou produtos aqui para nós, maravilhosos lá da minha terrinha, Luiz Alves, balas de banana tradicionais, as balas sem açúcar para quem está na dieta aí, mas gosta dessa especiaria lá de Luiz Alves, as geleias aqui da Naturelle, as geleias diets, o melado de cana, então produtos maravilhosos que o Paulo representa aí em toda a região, disponíveis nos melhores supermercados. Então, eu vou deixar o contato do Paulo aí para você também que tem interesse de falar com ele aí para comprar esses produtos. Paulo, muito obrigado mais uma vez pela parceria. Nossas redes sociais, nos siga, acompanhe, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos e nos faça chegar cada vez mais longe. Temos um longo ano pela frente e na nossa companhia, na sua companhia, será um ano ainda melhor. Mazinho, quem é que está aqui conosco hoje? Olha, não poderíamos, eu acho que estrear de forma melhor esse ano 2024, realmente, né? Rogando a Deus que você possa aí realizar os teus objetivos, os teus sonhos, desejar muita paz e prosperidade. E esse convidado é um querido amigo, aprendi a conhecê-lo nos bancos universitários, eu que voltei a estudar depois de um bom período e tenho muito orgulho hoje de estar cursando Direito e ter ao meu lado um colega da qual eu tenho para a vida. Conhecia bastante jovem, mas uma grande maturidade e vai nos dar uma aula que hoje não tenho dúvidas disso. Querido amigo Agnaldo Santos Neto, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado, muito obrigado. Feliz ano novo para vocês que estão assistindo a gente. Obrigado mais uma vez pelo convite. É muito honroso, na verdade, poder mais uma vez conversar contigo. Sempre aprendo bastante em todos os momentos. Eu acho que nossas conversas nos corredores, na sala de aula, muitas das vezes também foi muito encantador. A gente acaba sempre aprendendo alguma coisa, né? Eu acho que essa é a beleza da vida, sempre aprender, né? Eu queria, de fato, começar do princípio. Vamos explicar um pouquinho, Agnaldo, esse bom baiano, conterrâneo da minha esposa, lá de Salvador. Como é que chega em Blumenau? Como é que é essa passagem inicial aqui para a gente começar a nossa conversa aqui no nosso município? Então, eu basicamente com 13 anos de idade, eu decidi que eu precisava mudar de vida, porque a mãe, a nona e a minha tia, nenhuma delas entraram nem na faculdade. A minha nona nem passou da quinta série. A minha mãe terminou o ensino médio com aquele, eu acho que é Enseja, né? Se eu não estou enganado. Enseja, né? E daí nasce eu, né, do meio do nada, minha família já morando aqui há mais de 20 anos, eu tenho uma tia que mora aqui há mais de 20 anos, né, e daí eu falei, olha só,
eu preciso ir para Santa Catarina. E aí a mãe pergunta por quê, eu falo, olha, eu preciso estudar. E não discriminando de forma alguma a educação de Salvador, mas eu entendia que o nível das pessoas ali estava um pouco abaixo da sociedade aqui. Então, eu precisava mudar imediatamente o meu curso. E daí foi quando eu realmente decidi juntar o dinheirinho que minha mãe me dava para o lanche para comprar passagem para ir para Santa Catarina. Com 13 anos de idade. Exatamente. Um adolescente. Exatamente. Aí eu juntei dinheiro, e daí foi quando eu queria comprar passagem, liguei para a nona, que estava aqui já, eu falei, olha, eu preciso ir para Santa Catarina. Aí ela falou, por quê? Eu falei, eu preciso fazer o ensino médio, aí eu preciso fazer o ensino fundamental, aí eu preciso, de fato, finalizar e entrar na faculdade. Aí daí foi quando realmente eu consegui vir para cá. A minha nona, que sempre me ajudou muito, ela falou, olha só, pelo teu esforço, não precisa gastar teu dinheirinho que tu juntou, eu vou comprar passagem para tu vir. E daí eu vim. Sozinho? Sozinho. Caraca. Sozinho. Sem carta nem nada, tipo, entrei no avião, sabe? Eu pensei até que eu não ia conseguir viajar, na verdade, por causa que eu era de menor, né? A tua mãe ficou em Salvador nessa Ficou em ocasião? Salvador. A minha ficou em Salvador. Ficou alguns anos em Salvador até vir para cá, né? Ela esperava eu me estabilizar, no caso, né? Mas, e a saudade desses primeiros dias? Como é que foi aqui quando chega aqui e começa a conviver? Como é que foi isso? Meu Deus. Foi um chororô primeiro, né? Eu estava próximo muito da minha nona, então é uma pessoa que me apoiou. É até a razão de eu estar fazendo direito também, entrado na faculdade. Mas só que eu chorava muito por causa que a minha mãe é a minha mãe. Eu sou filho único e ela é a mãe e pai, sabe? Então, nesse momento, assim, foi meramente doloroso por acreditar que pela primeira vez eu estaria longe do ventre da minha mãe. Pois é. Né, do colo da mãe. E para ela também, né? Esse filho único. Exato, exato. E daí, eu acho que ela chorava mais ainda. Então, eu passei ano novo, 2 anos novos e 2 natais longe dela. E pra gente foi muito difícil, porque pra gente era tão normal estar rotineiramente juntos, que naquele momento a gente estava realmente separado de corpos, assim, sabe? Exato. Então, a gente até não se falava tanto pra não chorar muito. E você é um adolescente, querendo ou não, ainda Exato. né? Um menino, Isso é literalmente buscando a maturidade. E Correndo como é que foram atrás esses dela. primeiros dias em Blumenau? O que mais te chamou a atenção? O que realmente é diferente? Então, tudo era diferente, né? Principalmente a cultura em específico, por ser um social mais fechado, né? Então, para fazer amizade, eu achei que seria muito complicado, porque eu via que o pessoal era mais um pouco fechado. Mas foi totalmente ao contrário. Eu fiz amigos logo quando eu cheguei, e aí eu comecei a estudar no Santos Dumont, né? Eu fiz na verdade, fiz a metade do ensino fundamental e o ensino médio no Santos Dumont, né, com excelentes professores. Lá no Garcia, né? Isso, exatamente. Tem a Dilamar Simão, que foi já diretora do Barão, enfim. São pessoas que realmente eram professores preparados para o que eu queria, sabe? E tem o Chan, que era o diretor também da escola, no caso, que até hoje também é, e que foi que me deu o pulso firme, assim, Linha sabe? dura, o Xang é linha dura. O Xang é duro. Ele falou para mim, olha só, se tu quer vir para cá por causa de mudança, eu vou te dar mudança. Mas caso contrário, aqui não é a escola certa, ele falou. E daí, naquele momento, eu entendi que a realidade realmente estava para mudar. E tu moravas ali próximo? Morava próximo, no Terminal da Fonte, ali do lado, na verdade, né? Sim. Na rua ali do Santa Catarina. Uhum. E daí, às vezes, eu ia andando e às vezes eu ia de ônibus. Dependia da situação. Se tivesse muito calor, daí não dava para ir andando. E quando é que a tua mãe vem a Blumenau daí? A minha mãe veio no ano de 2018, se eu não estou enganado, né? E daí foi quando ela realmente veio, porque ela sabia que não ia voltar mais, né? Ela falou, eu acho que tu não vai voltar, então agora eu posso ir. Aí ela veio, ela começou trabalhando na FURB, e agora, como serviços gerais normais, e agora ela é encarregada da parte geral da limpeza. Então, assim, ela também conseguiu Guerreira, entender né? um futuro. Com certeza, com certeza. A vida toda trabalhou como doméstica, né? Mas agora, como encarregada também, e eu acho que é esse o ponto firme, sabe? Eu via nas pessoas que estavam ao meu redor a visão de crescimento, por mais que eles não estivessem onde eu queria estar. Em 18, tu ainda estava, quando tua mãe chega, tu ainda estavas no ensino médio? Sim, estava finalizando o ensino médio, na verdade, né? Eu finalizei, se não estou enganado, em 2019, e daí em 2020 eu já entrei na faculdade, né? Assim que eu terminei, na verdade, eu passei no Enem, eu fiz o Enem, a prova teste, passei. Aí eu não podia entrar até então, aí eu abri um recurso, ainda não conseguia entrar também, por conta que não tinha terminado o ensino médio. Aí eu fiz o terceiro ano do ensino médio, assim que eu fiz ensino médio em 2019, se não estou enganado. Daí em 2020 eu já comecei a entrar, já entrei na faculdade. E por que o curso de Direito? Isso já era um objetivo lá de trás ou como é que foi? Então, muitas pessoas me perguntam isso também, em geral. O que acontece? Eu sempre sonhei com medicina. Por conta que meus professores do ensino médio falavam que eu seria médico. Não tinha outra oportunidade. Tem uma foto minha, até no terceiro ano do ensino médio, que foi o dia do diferente da profissão. E daí eu fui de médico, de cirurgião. E eu sempre quis ser médico. Mas o que acontece é que eu fui para Salvador, quando eu passei no Enem, eu passei no dia 5 pelo ProUni, né? Passei no dia 4, na verdade, no dia 5 saiu o resultado geral. E daí eu fui chamado para
cursar medicina ou direito. Eram as duas chamadas, né? Os 2 cursos eu tinha passado, né? Eu tirei 980 na redação do Enem, e daí, Caraca. ótimas notas em matemática, eu tirei 800 em matemática. Então, assim, Excelente. a nota subiu. Fui para Salvador, passei no dia 4, no dia 5 saiu o resultado geral, no dia 5 pré-passagem, no dia 6 eu tinha que estar em Salvador às 6 horas da manhã. Então, 6 horas da manhã eu tinha que entregar meus documentos do ProUni, né, que eu consegui bolsa de 100%. Aí daí tinha medicina e tinha direito. Em medicina, o teto máximo do ProUni é até R$7.000 e a faculdade custava 10 mil. Entendi. Eu tinha que Teria uma sobra desembolsar, ali. não teria como desembolsar. A minha mãe estava trabalhando de limpeza, a minha nona também, não teria de onde eu tirar isso. E por que voltasse a Salvador? Por que essa escolha? Então, eu tinha acabado de mudar a minha vida em geral mesmo, eu queria modificar, eu estava muito próximo dos meus familiares, eu precisava, amadurecer. Eu sempre fui aquele menininho da mamãe pelo quesito de ser filho único. No mesmo tempo, eu fui forçado a amadurecer muito rápido por causa que minha mãe falava, você é o homem da casa. Então, nesse quesito, eu precisava sair desse lugar e fui morar em Salvador por conta disso. Eu tinha meus familiares lá, então eu falei assim, é hora de amadurecer, então eu vou amadurecer de forma precoce. Foi mais ou menos isso. Porque tua Então, mãe me mal tinha forcei. chego pra cá e Aham. agora tu ias voltar pra lá. Imagina a cara dela. Muito brava com isso, né? Tipo, meu Deus, como assim tu vai embora? Eu falei, mãe, eu tenho que ir embora e tal. E aí eu voltei. E daí, quando eu voltei para Salvador, na verdade, todo mundo ficou olhando para mim com um olhar, tipo assim, meu Deus, o que é que tu veio fazer aqui novamente, sabe? Se tu já foi para lá, o que é que tu tá fazendo voltando? Mas foi pesado. Em geral, foi pesado. E mais uma vez, eu me sentia fora do ventre da minha mãe. Vamos dizer assim, sabe? O colo, a proteção. Bem complicado. Mas chegasse a iniciar lá o curso de Direito. Sim, comecei a cursar Direito lá, tem uma faculdade baseada apenas em fundamentos jurídicos, então é uma faculdade de Direito mesmo. E é por isso que a minha explicação para sempre usar terno, porque lá eles tinham muito disso, na verdade, né? Todo mundo usava terno na faculdade. Para se pronunciar, fazia uma pergunta, era doutor pela ordem, e aí o professor ele falava deferido, salientava a sua pergunta, caso contrário, falava indeferido, deixa para depois, sabe? Ou, eu perguntava 2 coisas ao mesmo tempo. Letra A, letra B, vamos dizer, né? Já tinha todo um formalismo nesse sentido. Todo. Eles preparavam realmente a gente para ser, eu acho, praticante do direito, em geral, sabe? Que as universidades de direito, a maioria delas tem muito embasamento mais em critérios de concurso público, né? Uhum. Mas nessa faculdade que eu estava, eles baseavam realmente no critério de você ser advogado. Eu acho que essa era a diferença dela. Por isso, não tinha muita gente que ia para lá. Eu acho que exatamente pelo esse critério de ser advogado, que eles treinavam você para ser advogado. E tinha esse diferencial de todo mundo usar terno, todo mundo ter formalidade, todo mundo conseguir entender que a realidade era totalmente diferente e o caso concreto alinhado à teoria. Eu vou dar um exemplo, agora vocês vão rir, mas é muito engraçado para preencher exatamente. Ele vai lembrar o que eu vou falar. Eu conheci ele basicamente dessa forma. Aí ele veio na minha turma fazer uma matéria e exatamente assim. Aí ele foi fazer uma pergunta ao professor. Eu lembro muito disso aí. Aí ele levantou a mão e disse assim, pela ordem, professor. Eu não vou dizer o nome do professor por uma questão de ética, mas ele veio assim, pela ordem, professor. O professor olhou, voltou assim, o que tu falasse? E já é um professor que já é meio avesso ao normal. Ele, não, pela ordem, eu queria fazer uma intervenção. Pela ordem? Se tu falar de novo pela ordem, eu vou te pegar esse livro aqui, vou te dar tanto com esse livro. Tu lembra ele brincando assim? Que pela ordem, rapaz? Fala e acabou aqui pela ordem. Mas ali, basicamente, foram os primeiros dias que eu te conheci. Você estava na nossa turma, entrando ali, fazendo uma matéria, ainda mais no teu cantinho verdade, lá e tal. E, claro, não chamava atenção a própria vestimenta. Ele vai, assim, realmente para a aula. Mas o formalismo na fala, impressionante. E, claro, eu já venho de uma carreira no serviço público e tudo, então tem muito formalismo em várias instâncias, o próprio poder legislativo, mas para a galera lá no geral... Era bem diferencial. É que a maioria das pessoas, na verdade, do curso de Direito, a gente fala, primeiro semestre é terno, né? É mais ou menos isso, realmente. No primeiro semestre todo mundo vai de terno, tudo meio bonitinho assim e tal. Mas depois a gente começa a realmente cair e verificar que até os professores vão anormais, vamos dizer assim, né? Falta da formalidade, né? Então, pra gente começou a ser normal. Mas eu acho que, pra mim, por esses 2 semestres que eu passei lá, que eu fiz 2 semestres, né, em Salvador, esses 2 semestres me modificaram bastante, sabe? E eu acho que foi esse o ponto realmente de mudança, sabe? A geradinha de chave, assim. E é isso, complementando só a minha frase, na verdade, a minha frase anterior, né? Citando que, realmente, quando eu desisti ali do curso de medicina, foi mais pelo esquisito, né? Monetário, realmente, financeiro. E eu escolhi direito por conta que era uma segunda chance. E a minha família, todo mundo falava que eu não seria outra coisa, a não ser médico, então eu quis mostrar para eles que eu seria o que eu quisesse ser. E por que volta a Blumenau daí? Faz 2 semestres lá, tá numa faculdade exclusiva de Direito, toda uma situação bem interessante, e aí a volta? A palavra bem pequenininha, Covid. Aí, daí o bicho pegou, né? Por conta que se manter estava sendo bem difícil.
as pessoas estavam... Exemplo, eu não morei de aluguel, né? Por causa que minha tia tinha um apartamento lá. Então, mas o custo de vida estava altíssimo, a inflação extremamente alta por conta desse quesito, né? Alguém precisava se manter e precisa aquele poder de consumo, né? Você tem que comprar para que você consiga se manter, você tem que procurar com que se manter também, enfim. E como eu não estava dando conta, porque é importante também salientar que lá era integral, direito, era integral, então eu tinha aula até as 2, aí depois, das 2 da tarde, né? Das 8 às 2 da tarde, depois eu pausava, às 5 horas eu voltava de novo e até às 10. Então, eu não tinha tempo de trabalhar, de estagiar. Entendi. E aí eu não tinha condição financeira de me manter mesmo. Aí eu voltei para cá e a primeira universidade que eu consegui, já meti a cara e foi isso. Que diferença, né, Sheila? Percebe, Dinho, o direito, inclusive, em período integral. Pois é. Sim. Caramba. Né? A diferença, a formação que isso te traz também, quer dizer, olha o preparo que é realmente para esses alunos aí, né? A imersão, né? Algo tão específico que já é uma universidade focada em direito e integral, né? Isso é. Eu acho que esse é o diferencial. Mas isso endossa, né? Tem muita gente que hoje está em busca só do canudo, né? Em várias profissões, vários cursos, não tem específico, mas mostra como isso faz a diferença, né? Como pequenos detalhes na tua formação, enfim, já estão intrínseco de você mesmo sem ter se formado. Sim, né? é verdade. E aí tu tens um grande objetivo. Um grande objetivo. Isso acho que agora a gente vai entrar no ponto principal, porque até aqui já é um episódio de muita superação, você é realmente bastante resiliente, o sair do lar, muito difícil. Poxa, tu retorna para tua cidade, a tua mãe agora aqui, né? Fico imaginando como é que ficou a tua mãe aqui, pô, tu para lá, e aí vem a Covid, tu retornas para cá. Mas e o objetivo final disso tudo, Aguinaldo? O que tu traçou como meta? Para onde é que você está indo no ano que vem, inclusive? Conta um pouquinho para os nossos amigos o que vai acontecer em relação de planejamento na tua vida. Então, do nada, na verdade, isso não nasceu. Eu já vinha com isso na mente desde quando eu estava no ensino médio, por isso do lance de fazer medicina também, por conta que eu sempre quis ser diplomata. Eu sempre quis servir, de alguma forma, a sociedade. Eu verifico a nossa sociedade em geral como algo que, não vou utilizar essa palavra como forma pejorativa, mas realmente um câncer de negligência, na verdade, de conhecimento, não em quesito tipo de educação, não é isso, mas sim em querer correr, em querer alcançar. E muitas das vezes o déficit está realmente na sociedade por não ter essa oportunidade. E a minha maior vontade era ser essa oportunidade, ser um diplomata para trazer a oportunidade para as pessoas. E daí eu tentei isso no ensino médio, então eu fazia muito extracurriculares, ou seja, tentando ter um índice grande de nota. As minhas notas no meu boletim nunca passaram de 9, tipo, 9 para cima. Para 9 para cima. Nossa, fantástico. E porque eu queria realmente alcançar esse mérito de ser diplomata. Então, tinha um lance de se inscrever em Harvard, né? Na Model United Nation, né? Que é o modelo da ONU, na verdade, a simulação da ONU. Então, muitas pessoas querem ser diplomata, fazem RI, direito, medicina, enfim, que querem ser diplomata, servir a Cruz Vermelha ou até mesmo o Itamaraty. Nesses quesitos, eles se inscrevem porque é um grande extracurricular. Então, você se prepara mesmo para ser um diplomata. Então, desde o começo do meu ensino médio, quando eu decidi fazer uma faculdade, realmente, que foi, na verdade, bem antes desse sonho, né, de fazer uma faculdade. Mas, quando eu decidi realmente qual faculdade eu iria fazer, que seria medicina até então, e depois, quando após escolher direito, mantive ainda esse senso de querer ser diplomata. E até hoje isso se concretiza nas minhas atitudes, nas minhas ações, a busca de conhecimento também, né? E é isso. E por onde é que você vai no começo do ano? Na verdade, Então, agora já estamos no 2024, eu estou pensando em 2025 já. Exatamente. Agora tu já está viajando, já nos próximos dias, para onde é que você está indo? Daqui a pouco. Então, para os Estados Unidos, né? Para a Harvard Model United Nation, que é a simulação da ONU. Então, é a maior simulação do mundo, né, que acontece nos Estados Unidos, em Washington, e também tem em Nova York. Então, a gente conhece a sede da ONU, a gente conhece Harvard. Mais de 4.000 estudantes do mundo todo se reúnem para uma disputa diplomática. Então, a gente tem a Interpol, a gente tem a TPI. Então, é dividido em blocos, onde a gente se prepara realmente para sermos diplomatas. Então, durante 2 meses aproximadamente, né, a gente fica nessa luta de ser diplomata. A gente vive lutas globais, guerras mundiais, então a gente tenta resolver, né, na verdade, todos os conflitos internos e externos do país ou da nação mesmo em geral, né? Então a gente tenta entrar em acordo, tem países como pessoas, no caso, que representam a Rússia, pessoas que representam os Estados Unidos, pessoas que representam a Ucrânia, o Brasil, e não necessariamente eu irei representar o Brasil.
Então, provavelmente, eu irei representar um país da América Latina, por conta de eu ser da América Latina, mas isso não precisa ser o Brasil. Pode ser tanto a Argentina, pode ser esqueci agora a palavra, Venezuela, enfim, alguns desses países eu posso representar, né, como representante realmente da ONU, ou seja, um diplomata nativo desse local. E quanto tempo você vai permanecer lá? Então, é para permanecer um mês, né, aproximadamente. Mas como eu vou fazer as duas, tanto em Nova York, que é na Universidade de New Jersey, e também de Boston, né, que é em Harvard, né, ali no Massachusetts, na verdade, né. Nesse caso, eu irei ficar 2 meses. 2 meses. 2 meses. E em relação ao curso, vai te atrapalhar as aulas? Como é que você vai conciliar isso? Então, eu tenho conversado com o coordenador para tentar, de alguma forma, poder repor essas aulas ou, de alguma forma, não ser prejudicado, né? Até porque isso também ganha grande popularidade para a própria universidade, né? Eu tinha salientado isso, não para se sentir nem nada do tipo, mas poucas pessoas que tentam fazer isso. E eu não estou indo para brincadeira, eu realmente estou indo para valer a pena, para trazer renome e para que outros jovens possam se espelhar. Tanto isso é verdade que comenta um pouquinho como é que você fez para poder viajar, até porque você mostra a tua origem humilde o tempo todo, você sempre com bastante dificuldade, superando todos os obstáculos, e essa não foi diferente, né? Como é que foi para alcançar? Acho que a maior luta foi essa, inclusive, né? Para você conseguir viabilizar esta viagem. Como é que você fez? Verdade. Então, no começo, eu e meu companheiro, a gente começou a vender bolos de pote, né? Pensando nesse senso de arrecadar dinheiro, né? A gente vendeu, mas não dava tanta grana, assim. A gente fiz uma rifa, na verdade, e também pedi vaquinha. Então, eu estava com esses 3 pontos de renda, né? Aquele lance de não botar vários ovos na mesma cesta, né? Então, eu pensei, em tanto fazer uma rifa, como também poder vender bolo de pote, como poder pedir ajuda de pessoas que poderiam me ajudar. Então, eu fiquei nisso. E a gente começou a vender bolo de pote semanalmente. Ou seja, por R$10 a gente vendia aquele bolo de pote para conseguir exclusivamente para a renda da viagem. Só para o pessoal ter uma ideia clara, você lá nos corredores da própria faculdade, levando os bolos, Verdade. oferecendo nas salas, levando para os alunos, não é isso? Exatamente. Tanto de manhã quanto de noite, né? Eu ia de manhã e de noite para a universidade para vender os bolos de pote. Até porque era difícil as pessoas quererem comprar. Então, eu tinha aquele tempo, né, de contar a história. Olha só, é por isso, isso e isso. É por esse real motivo, sabe? E aí, tentar ainda contar a história em pouco tempo do que acontecia. Olha só, eu não cresci querendo isso. Eu nasci. Entendeu? Então, aquele lance, eu sempre tive essa vontade de conseguir. E é exatamente isso, ir para Harvard, né? Mas não era um quesito de ser Harvard, mas pela ser a maior simulação da ONU do mundo. Esse ponto é muito importante destacar, Edinho, Sheila, porque, assim, sonhos todo mundo tem. Agora, é mais simples, talvez, você ficar longe pelas dificuldades em si. Aí nós estávamos falando... Colocar a dificuldade como desculpa, né? Para não tentar. Nós falamos aqui em diversos episódios a questão de vender, que é um dom, que é uma arte, que é uma situação muito diferente e da qual muitas pessoas não conseguem sequer se almejar fazer isso em qualquer instante, né? Aí calcula ele. Ele não vai ser vendedor, ele não é a profissão que ele quer exercer, não é nada nesse sentido. Mas para realizar o objetivo dele, essa viagem era fundamental, inclusive dentro desse planejamento estratégico que ele possui, ele teve que se aventurar a fazer isso. E detalhe, não são com estranhos, são colegas da classe, são pessoas que convivem, que pelo menos conhecem ele visualmente, o que torna esse obstáculo talvez ainda maior. Quantas pessoas se colocariam nesse grau de humildade, de poder lá realmente dizer, olha, eu preciso, estou aqui para lhe oferecer tal produto, tal situação, diante do mundo tão hipócrita que nós vivemos de aparências muitas vezes. Então, Isso é verdade. Até porque o santo de casa geralmente não faz milagre, né? A gente viu no último episódio, o nosso convidado, o sistema, ele foi vender em Blumenau anos depois de ter a empresa, né? Então é isso. Para conhecido é muito mais difícil. Para conhecido é muito mais difícil. né? E numa situação de alguma coisa que muitas pessoas poderiam enxergar como algo humilhante, né? Uma situação, eu jamais vou passar por isso, eu jamais vou... Mas olha o que está vindo lá na frente, qual que é o objetivo que está vindo, né? Do que você está querendo, onde é que você está querendo chegar, né? Eu acho que essa foi a verdadeira... eu sempre falo virada de chave, parece algo meio até monótono de ficar citando toda hora virada de chave, mas é porque, na minha visão, realmente é uma virada de chave. Alguém que veio de onde eu vim, nasci onde eu nasci, do berço onde eu nasci, tentar fazer essa virada, modificar o futuro da minha família, porque assim, é fazer com que pessoas acreditem no que não deu certo. Então, assim, a minha mãe costuma falar assim, você é alguém que sonha por todos. E realmente,
eu tento trazer o meu sonho para a minha família. Então, a gente nunca vai entrar na faculdade, eu consegui. A gente nunca vai ir para fora do país, eu vou conseguir. A gente nunca vai pensar em ir para Harvard, eu consegui. Então, a minha mãe fala assim, eu não estou acreditando até hoje que você conseguiu ir fazer sua história, realmente aquela história de série, sabe? Aquele que vai largar a casa da mãe, abandonar tudo por um motivo específico, servir. E é engraçado, porque para algumas pessoas, você sair dessa bolha que você vive de eu estou bem, eu estou tendo A zona renda... de conforto, né? A zona de conforto. Essa é a palavra. O Flávio Augusto fala muito em pontos de inflexão. Inclusive, ele tem um livro que chama Ponto de Inflexão, e é isso. A nossa vida ela é cheia de pontos de inflexão, né? O ponto de inflexão é aquele ponto em que realmente tem uma mudança. Então, é isso. Tu chega num ponto, opa, aqui mudou. Então, a tua virada de chave é sempre esse ponto. Exatamente. Chega num ponto que, opa, aqui teve uma mudança, né? É incrível isso. E é incrível como tu percebe isso na tua vida, né? Tu percebe o momento dessa mudança. Ô, Aguinaldo, mas, cara, tem algum auxílio de algum lugar ou é tudo por tua conta, por esse esforço? Porque vai uma despesa bem alta, né? Uma viagem dessa. Exatamente. Eu me inscrevi para ir para Harvard pela Instituto Diploma, que ela é vamos dizer, são jovens já habilitados para isso, então são jovens que já fazem universidade até nos Estados Unidos, de Pennsylvania, da Stanford, MIT, enfim, alguns jovens preparados já para isso. Quando eu me inscrevi, eu fiquei com muito medo, porque eu imaginei não seria aprovado, porque eu sou um brasileiro que nunca foi para fora e que teria que aprender inglês. Né? Então, assim, aquelas aulas de escola, aqueles cursinhos, muitas vezes não ensinam o que realmente a gente precisa. Ou seja, conversa diplomática. Sim. Eu não posso falar I'm Aguinaldo. Não posso falar isso, entendeu? Eu tenho que ser algo mais formal. Então, ir mais para o lado britânico. E o que a gente aprende na escola é o mais americano. Sim. Né? Então, o norte-americano, para ser mais exato. Então, o que acontece? Eu realmente fui por conta própria. Eu fiz a inscrição, eu mandei meus extras curriculares, eu entrei em contato com Harvard, eu entrei em contato com a New Jersey, né? A Universidade de New Jersey. E, enfim, eu fui correndo atrás realmente disso. Então, assim, foi algo muito por mim, na verdade, sabe? Então, eu me dediquei a aprender inglês em menos de 6 meses. Então, eu comecei a estudar. Eu lembro que, nessa época, até, eu acho que o Leomar vai se lembrar muito bem disso, que um professor citou assim, qual é essa frase aqui no quadro? Né? E, naquele dia, eu super entendia qual era a frase. Mas eu imaginei que se eu falasse aquilo, o peso que ia vir sobre mim era tipo assim, você precisa dar certo. E eu já sofri muito esse peso na minha vida toda. Então eu precisava ficar calado e me retido. Então eu falei assim pro professor, realmente eu não sei. Realmente eu não sei. É importante salientar que todos os dias com o meu companheiro a gente conversa em inglês em casa. Então ele é fluente. Ele já foi para Nova Zelândia, já foi para Austrália, já foi para África do Sul. Brasileiro ele? Ele é brasileiro. Né? Com a cidadania alemã dele, ele viajou muitos lugares. É daqui, inclusive, Blumenau, exatamente, né? Blumenauense também. É. Tá? Então, assim, a gente conversa inglês. E isso, para ele, é um choque. Para a sociedade em si. Porque quando chegou lá em casa, a gente conversando em inglês, como assim vocês estão conversando em inglês? Eu falei, cara, eu aprendi inglês em 6 meses, claro que veio uma dedicação, né? A base foi há muito tempo atrás. Mas veio isso do nada e eu comecei a agarrar isso, sabe? Então, a oportunidade que eu via nisso. Mas referente a essa parte do professor ter salientado isso, eu imaginei que ele queria provocar e eu não ia, me deter a essa provocação dele, entende? Mas os custos são todos por tua conta? Passagem, visto, hospedagem? Então, nessa parte não, porque eu ganhei bolsa, né? A gente ganha uma bolsa, né? Então, isso não. Né? O curso, em sentido, realmente, para aprender inglês, no caso, a gente paga um valor para eles, na verdade. É um valor simbólico, né? Porque como você se inscreveu, quando eu me inscrevi para participar ali, era algo referente a uma bolsa. E eu ganhei essa bolsa. Então, ficar lá era por conta deles. Locomoção, por conta deles. Alimentação, por conta deles. Pô, que legal. Eu só precisava fazer o quê? Pagar a passagem. E eu entendo, né, que pagar a passagem, como eu já me inscrevi, eles iam pensar, tá, mas me diz uma coisa, como é que eu vou saber que realmente tu vai vir? Então, eu vou pagar uma passagem pra ti que eu nem sei que tu vai vir. Sim. Sabe? E tu vai vir realmente com esse intuito, sabe? Eu vou vir porque os norte-americanos têm essa ideia, né, que a gente quer ir pra lá pra morar. E não é bem assim. É tão difícil tirar o visto por causa disso. Exatamente. E não é bem assim essa história, entendeu? Então, realmente, essa parte da passagem é por nossa conta, mas o restante, eles pagam Legal. tudo. Dormitório de Harvard. Isso é legal salientar, porque... até dar um exemplo, quando eu fiz o mestrado na FURB, eu fiz totalmente de graça e eu fiquei 1 ano guardando dinheiro, mas que eu não sabia que dava pra fazer de graça. Então, quando eu entrei no mestrado, paguei a primeira mensalidade e eu descobri que eu poderia fazer de graça com uma bolsa FURB, como existem outras bolsas. Então, é importante comentar, né, que existem esses incentivos, independente de qual instituição e nível de país e tal,
Porque mesmo quem não tem condição, pode conseguir. Podem conseguir. Obviamente, vai ter uma pequena despesa com aqui ou lá a passagem e tal, mas perto do todo, a pessoa nem tenta porque ela acha, não, eu não vou conseguir pagar 50 mil reais Sim. para ficar 2 meses fora do país. Mas não, né? Desde que tenha dedicação, vontade, etc., ela pode conseguir. Tem muita gente que consegue bolsa na Inglaterra, enfim, para fazer, e todo mundo fica, meu Deus, fulano tá lá. Mas, cara, é porque ele foi atrás e ele viu que existia uma brecha. Obviamente, concorreu com muita gente, né? Não é tão fácil assim, mas é possível, né? Não precisa só ter dinheiro para poder fazer. Realmente, porque se precisasse ter dinheiro para eu fazer, eu não iria Pois fazer. Mas fica Não ia essa lição conseguir. para quem nos segue, né? Às vezes, independente do sonho, mas que é possível buscar alternativas, né? Isso é verdade. Ô, Sheila, vamos conversar em paralelo nós dois, porque aqui tem dois que daqui a alguns dias vão estar nos Estados Unidos. Os dois? Tu acredita? Não, vai ficar nós dois aqui. Eu acho que o ideal era a gente botar uma câmera nos dois e a gente ficar transmitindo em live. Não, e o convidado anterior também vai estar nos Estados Unidos, vai estar todo mundo em mas janeiro. Só nós não vamos, né? Pô, Aí faz uma videochamada. Exato. Nós vamos ao Beto Carreiro. vamos no Beto Carreiro. Ô, Aguinaldo, e qual é o preço de uma legal. passagem, para o pessoal ter uma ideia? Então, a passagem, ela costuma ir e volta, né? Quando você compra com antecedência, ela consegue chegar ali a uns 6 mil reais aproximadamente. 6 mil reais. 6 mil reais. Mas o que acontece é que, dependendo de quando você vai, eles têm a férias de verão, férias de inverno e de outono. Eu irei na férias de inverno deles. Então, assim, nos Estados Unidos vai estar muito frio. Vai estar frio, né? Em fevereiro é, tipo, frio mesmo. Em Boston, muito frio mesmo. Entende? Então, assim, eu vou nessa época de frio mesmo. Então, nessa época é quando tem menos pessoas querendo ir. Por incrível que pareça. Porque verão é o quê? Flórida. Então, para ir para Boston, então o aeroporto de lá é mais barato. Mas se tu queres ir para a Flórida em dezembro ou ali, tipo, até fevereiro aproximadamente, caramba, vai ser muito caro. Então, em torno de 12 mil reais. Por conta que a Flórida é, né? Flórida, né, gente? Orlando, né? Então, assim, isso é... Por isso eu estava pedindo muita ajuda e tudo mais, correndo atrás. Porque eram 6 mil reais de tirar de um estagiário, né? Do fórum. Então, tirar de um estagiário, onde a mãe trabalha como limpeza, como assim, encarregada. A minha nona também trabalha como limpeza. Então, assim, eu não tinha realmente de onde tirar. A ajuda eu tive muito, eu agradeço a todos, na verdade, que me ajudaram bastante, que eu acho que fez isso ser possível. Eu acredito que isso... Na verdade, eles fizeram isso ser possível, né? Não que eu acho, eu acredito nisso. Contribuíram bastante, sabe? Então, muitas pessoas agarraram o sonho, né? O Eliama foi um desses e tudo mais. Não, tu vai conseguir, você vai conseguir. E é realmente isso. Às vezes a gente só precisa dessa palavrinha. Esse tapinha nas costas, que muitas vezes, tipo, é para confortar. Nesse momento foi para motivar, sabe? Tipo, você vai conseguir, acredite. Aguinaldo, agora uma curiosidade. A hora que tu... Enfim, tu vai fazer o curso agora. E como é que funciona para se tornar um diplomata? É concurso? É indicação? Como é que funciona na prática? Então, nesse caso, existe o concurso mesmo, né? Que é dado pelo Itamaraty, Instituto Rio Branco. São uma prova de 3 fases, né? Algumas... Na verdade, a primeira é objetiva. Então, vai ter todas as... Português, matemática, história, geografia, enfim. E vai ter a segunda, que é discursiva. Daí, tu vai ter que fazer uma redação em inglês e espanhol, né? E tem a terceira fase, que a terceira fase você precisa ser fluente em francês, né? E isso o Harvard me ajudou bastante, por causa que no curso que eu fiz, né, para ir para Harvard, eles deram tanto o curso tipo de espanhol, quanto de inglês, quanto também de francês, né? Porque francês só gosta de falar francês, então... Hoje você está influente também no francês? Eu falo um pouco de francês, né? Eu estou preparando ainda para o concurso, então estou estudando. A parte de escrita é muito mais fácil do que falar, né? Tem uma frase em inglês que ele cita até mesmo, que o speak é muito fácil, mas o listening é quase impossível. E realmente é isso. Eu acho que o escutar e o falar em sentido parece ser um pouco mais fácil, mas não é tão fácil assim. Né? Read, que é escrever, é muito mais... Ou ler, no caso, é muito mais fácil. O escrever também é muito mais fácil. O francês, eu tentei estudar um pouquinho de francês porque eu tenho cunhados que moram fora do Brasil e falam francês, então eu tentei estudar um pouquinho para facilitar a comunicação, porque eles não falam inglês tão bem e é muito difícil. Tanto é que eu abandonei, eu não consegui seguir. A minha esposa também tentou e abandonou porque não... Foi para É mim. muito difícil, né? Foi para... Se ele não fala inglês, Se bocota entra de vez em quando. Mas fala inglês, mas fala um pouquinho só, então... É aquele speak my name is, né? João Santana I am Books at the table, né? João Santana School. Certo, né? Tipo isso. Mas The right, the eu left. imagino. O francês realmente é muito complicado, tá? A prova de diplomata, para ser, na verdade, esse ano que teve agora, eu tentei me inscrever. Entrei em contato com o Instituto Rio Branco, né? Conversei com eles, enfim, eu não podia.
Porque para finalizar precisava estar graduado já, e então eu só me graduo no ano que vem. E é só em alguns cursos? Porque antes tu comentou direito, medicina ou pode qualquer Não, graduação? pode qualquer um. Ah, pode tá. qualquer um. Mas é por causa que a minha visão era realmente ir embora do país Não, entendi. para que trabalhasse de forma voluntária. E são os únicos cursos, infelizmente, que o Instituto Rio Branco, todos eles vão receber. Todos eles vão receber. Mas eu digo assim, ó, se eu for trabalhar na Cruz Vermelha, não teria como receber dinheiro, porque eu estou sendo voluntário. Né? Então, não ser um diplomata na Cruz Vermelha já seria algo mais possível. Mas você imagina na parte de alguém que faz contabilidade, por exemplo, né? Que é o meu companheiro. Ele serve também, ele também é voluntário na África, né? Enfim, mas imagina só, nesse caso de fazer um concurso para ser diplomata e tu vai servir a quem? Claro que é o próprio instituto. É difícil você ser voluntário a isso. E no direito é muito mais fácil tu trabalhar no direito internacional voluntário, tentando fazer com que os refugiados se tornem legalmente naturalizados. Mas a tua ideia é aqui. ser voluntário? Eu queria. Caramba. A minha vontade era essa, né? Olha só. Eu faço por isso. Eu nunca quis realmente pelo senso de receber o valor diplomático, porque se fosse pelo valor, eu tentaria ser juiz. Se fosse pelo valor, eu tentaria ser próprio advogado, porque eu ganho muito bem. Para tu entender, hoje em dia, o salário de um diplomata é em torno de R$20 mil. Né? Então, mais despesas que eles pagam ali, enfim, tanto hotel quanto residência, escola para criança. Mas só que esse não era o conforto que eu queria, né? O meu conforto era poder ver sorriso em outras pessoas. Eu acho que o Elemar vai entender muito bem isso. Eu acho que quando ele dá aula, ele olha para a pessoa, ele vê que a pessoa está entendendo e vê quando a pessoa não está entendendo. Sim. E a minha vontade era realmente ver isso nas pessoas, mas não de entender apenas, mas De conseguir contribuir, passar né? conhecimento. É uma lição, isso arrepia. Não é à toa que ele está aqui, eu assim, reverencio, porque você ainda é muito jovem, Aguinaldo, e com essa cabeça que verdade. você tem. Eu até queria que você comentasse, você não faz só direito. Não faço só direito. Comenta um pouco para os colegas o que você faz além do direito em termos de formação, por exemplo. Esquerdo e o... O esquerdo, na verdade, eu curso atualmente 3 universidades. Né? Eu curso tanto RI, Relações Internacionais, Letras, Português e Inglês, então por isso que eu sei escrever e falar um pouco, né? E também curso Direito. Então, ao mesmo tempo as 3? Como é que eu consigo, exatamente? Todo mundo me pergunta, né? Como é que eu consigo, enfim. E daí, na verdade, 2 delas, uma é semipresencial, outra é EAD mesmo e Direito é presencial. Entendi. Eu tento conciliar o máximo que eu posso, né? Então, eu tento... Sabe aquele lance de dar Pedro, que é de Pedro, enfim, esse lance é exatamente isso. Então, cada momento eu dou atenção a uma específica, né? Então, eu tento dividir meu dia ali. No trabalho, eu conto com a ajuda muito do juiz também, de juízes que me auxiliam. Então, ele fala assim, olha só, estuda, cara, estuda, sabe? A gente está vendo que tu está se esforçando, estuda. E é mais ou menos isso. Então, eu dou conta das 3, mas otimizando. Eu acho que a organização faz muito parte disso. Eu utilizo um método Pomodoro e Cornell. Tem gente que faz uma faculdade e não consegue, imagina fazer 3. E trabalha. E aí, Explica onde é que você trabalha, onde é que você está alocado. Atualmente eu estou estagiando, no caso, na Vara de Execuções Penais, né, com o juiz Dr. Rafael Schmitz. Ele é uma pessoa encantadora, a doutora também me ensina muito também, né? Tem uma doutora que me ensina muito, que é minha chefe de cartório, a Classi. E ela me ensina muito também nesse quesito. E eu fui aprovado no exame da ordem agora, né? Nesse domingo que passou. Então, na verdade, no outro, né? Lá em novembro. Então, eu estou muito feliz por isso também, por conta que eles me deram a oportunidade de estudar. Eu acho que eles veem alguma Mas coisa em mim. fez o exame por fazer? Porque... Foi mais ou menos isso. Foi mais ou menos isso. Eu fui fazer o exame porque, assim, ó, eu estou no 8º semestre, né? Agora, eu vou passar para o 9º, no caso, e em fevereiro começa o 9º, né? E com isso, eu poderia já fazer o exame da ordem. Ah, entendi. Então, assim, fazer por, sei lá, segurança, sabe? Mas já vale para, se tu se formar, já pegar o AB ou não? Sim, quando eu me formo, já vale para pegar o AB, né? Já pode pegar o AB. O Edinho já tinha até colocado na arte de homenageando como advogado, inclusive. Então, eu Foi ele. olhei Visão de futuro. Olha, você já... Acreditei no teu potencial. Tô percebendo. O Edinho vai lembrar, teve uma... Ela não vai assistir isso, por isso que eu vou comentar. Lembra de uma colega que trabalhou conosco, que estava pela 10ª vez fazendo o exame da ordem? Ela era uma assistente na empresa que a gente trabalhava, lá uma assistente jurídica. E um dia a gente conversando, ela, esse final de semana eu vou fazer o exame da ordem. Nós... Mas tu não é formado? Sou há 10 anos. Pô, mas que vez é essa dela? É a 10ª. Falei, porra, 10 anos. E ela não conseguia ver quão difícil, né? Quão difícil. E ela já orienta, se aconteceu qualquer coisa diferente na sala. Não, peraí, ó. Na monitora. 7ª vez, não foi da...
A gente ficou indignado. Entendeu? Ela fiscalizando. Agora ela deve estar na 15ª já, passou um tempo. Mas é verdade, tem várias pessoas que fazem várias edições, não é brincadeira, não Tem é gente que nunca simples. tira. Tem, que é muito tem difícil, muitas né? pessoas Não é formadas em simples. direito que não exercem e tal e nunca tiraram a B. Passou nas duas Isso, fases, é muito Aguinaldo, difícil. tá Não, resolvido? provavelmente agora já fiz a segunda fase, já passei. Então, assim, realmente, é bem difícil. É muito difícil. Eu venho me dedicando, acho que o Leomar consegue Como é que verificar tá isso aí, campeão? né? Só um paralelo Como assim? pra tu fazer isso aí. Peraí, eu tô no sexto semestre, eu preciso aguardar ainda. Entendi. E Tem quando mais- vai pro último ano, daí você pode fazer. Mais um tempinho pra dar uma... É. Entendi. Vai respirado. É respirado. O Leomar vai tirar de letra, né? Sem Pra quem pressão, não né? sabe, ele é o gênio da faculdade, né? Eu nunca vi o Leomar. Olha, e quando ele tira, por exemplo, ele tira um 8, ele refaz a prova. Não sei se sabe disso, mas ele refaz a prova mesmo. Pra tirar um 10 é inacreditável. Não, pra tu ter ideia, a gente sabe como ele é. Pra tu ter ideia, ele falou uma palavra errada antes, depois a gente vai regravar o podcast inteiro, tá? Ele vai- Só pra... Então, caramba, ele é muito perfeccionista. Eu tinha tirado, acho que era uma matéria que estava meio complicada e tudo mais. Eu acho que, se não estou enganado, era títulos executivos, enfim. Uma professora que era difícil realmente de dar, né? Enfim, adquirir conhecimento era complicado. A gente tinha que semear. Sabe o lance de a gente ir num lugar e tentar encontrar o minério? Pois é, era mais ou menos isso. A gente tentava tirar daquela aula alguma coisa. E o Leomar, ele estudava e chegava lá e... Todos os professores acreditam no Leomar, porque ele chega com o notebook dele lá e tudo mais. E ele lá, tipo, super gênio, sabe? Jogando joguinho. É, eu pensava isso, tá? Não é possível, cara, que ele tá o Jamais. tempo todo jogando. Aí cheguei perto dele, não, tava fazendo isso e isso. Olha só, isso e aquilo. Não faz sentido, não é isso. E ele realmente é uma pessoa que eu me espelho muito. Eu já falei isso pra ele também. Obrigado. É que realmente todo esse lance de ele querer alcançar meu Deus. Tanto que agora até eu faço a terceira avaliação também, só por segurança. Entendi, aquela no final, né? É. Que é mais pra quem tá sem nota, né? Pois é, não, ele faz todas mesmo. E aí, tipo, quando a gente passa da prova, né? Passou, conseguiu sua média. Não vamos mais pra faculdade, né? Vai pro porque bar do alemão, já vai pra outro deu- lugar ali. Não, ele é uma não, querido. Ele é uma, ele vai, porque ele tem que fazer a outra prova, ele não falta, entendeu? Os professores olham pro Leomar assim, ninguém vai vir, né? Na terceira. Eu vou vir, professora. Me lembrou só uma episódio engraçada agora, nessa entrevista, quando o pessoal não vem mais. Cara, eu sentado, só eu na sala, no meu lugar. Aí o professor entrou, posso dizer, o professor Antônio. Aham. Quer dizer, Leomar, tu não existe. Cara, tu senta no mesmo lugar, ainda por cima, cara. Tu tá sentado, tipo, lá no fundo do meu centro, mesma carteira, sozinho ali, esperando ele chegar. Cara, ele disse, não, isso não existe, cara. É muito legal. Fala, Sheila. É engraçado o contraste, né? Porque o pessoal da minha sala falava que eu era muito bom de lábia. O professor tava lá explicando, não sei o quê, chegava o intervalo. Eu chegava pro professor, como é que vai ser depois do intervalo? Ele, não, Silvio, eu vou passar uma atividade. Pergunta clássica de quem quer. Eu ia dizer, cara, Quem vai dar um esse Migueles? aluno não aparece por intervalo. Eu vou passar uma atividade e liberar. Por quê? Não, só pra saber. Ele, mas faz o seguinte, eu juro, professor, faz o seguinte, tá aqui a atividade, me manda por e-mail. Era um professor só em específico, eu não fazia com todos. Uhum. Era esse porque eu tinha intimidade, era o professor José Geraldo Lamin, um grande amigo, a gente troca mensagem até hoje, professor de comércio exterior lá na Uniaselv, enfim, um querido. Me manda por e-mail. Eu não pedia mais para ele. Botava a atividade dentro do notebook também, ia embora, mandava por e-mail depois no outro dia para ele e ia para casa. É o contraste. Esse aqui fica até 10 da noite na universidade, eu 7h30 tava indo para casa. É muito bom. A minha média geral deve estar na base de 9,5, sabe, Aguinaldo? Eu acredito. Eu acredito. Não, eu até para esclarecer, eu acho assim, querendo ou não, uma coisa quando vocês são jovens e iniciando toda essa carreira, toda essa percepção, e você já é fora da curva total, e isso é muito positivo, porque a gente sabe quanto o mercado cada vez mais exige, e o jovem, é verdade, que cada vez mais está descrente do ensino superior. Bom, as turmas, o Edinho sabe também, o Sheila, hoje é raro um curso que tem vestibular, já começa por aí, né? As turmas já não se preenchem mais. E aí eu pensei, sabe, poxa, para mim voltar a estudar aos 40 anos de idade, não é brincadeira. Eu não posso estar lá para fazer de conta, não posso estar ali, porque eu mesmo estou me enganando. Eu mesmo. Eu sei do sacrifício que eu tenho no tempo para poder estar lá. Tu sabe, eu não vou nem para o intervalo. É verdade. Eu nunca vou para o intervalo. É verdade. Eu fico sozinho na sala estudando. É muito comum isso. Os professores já deixam a chave comigo. Dizem, olha, Ademar, vou deixar o notebook, tudo aqui. Eles sabem que eu fico. Saem todos os colegas para lá fora conversar, nada mais justo. Eu fico na sala sozinho. É o tempo que eu tenho para estudar ali. Eu aproveito para exatamente me concentrar e fazer as minhas coisas. Então, é assim que eu conheço pessoas como você, porque inspira, Aguinaldo, inspira você.
é muito nítido onde você quer chegar e essa questão do voluntariado, toda essa... Isso é mais raro ainda. Obrigado. É mais raro ainda. O normal seria, diante de toda a dedicação que você possui, fazendo 3 graduações ao mesmo tempo. Fantástico. Nossa, o que nós vamos classificar isso? Seria o normal, não, eu quero exercer um grande cargo público, eu quero estar muito bem remunerado, e aí ele vem com uma outra visão, quer dizer que, mais uma vez, desmonta todo aquele conceito da sociedade que é muito mecanizado. Não, tem que ser dessa forma. E você mostra que não tem que ser dessa forma. Você tem muita personalidade, inclusive. Obrigado. Eu falava a eles, o quanto você é conhecido no curso é impressionante. Isso é verdade. Não é? Em qualquer grupo, em qualquer situação, está lá o Aguinaldo, está lá, as pessoas... chega na sala, querem sentar do teu lado, geralmente as carteiras de 2 em 2, sempre tem alguém que quer sentar do lado do Aguinaldo, ou chama, Aguinaldo, tem que sentar aqui, senta aqui, senta aqui. Disputado. Muito bem quisto, muito bem quisto. A popularidade dele é algo impressionante, impressionante. Essa empatia que você desenvolveu com muita naturalidade. Então, essa tua missão, ao mesmo tempo, ela vai ficando um pouco mais leve, porque muita gente se sente recompensada em te ajudar, naquele momento que você mais precisou ali, porque você é um cara muito espontâneo. Isso é muito legal. É outro pré-requisito muito importante para o bom profissional. Né? E aí eu queria te perguntar assim, que é aquele coraçãozinho de mãe que eu imagino que já esteja se preparando novamente. Você provavelmente não vai morar no Brasil, né? Você não vai ficar no Brasil, né? Não. Eu já estou até vendo como é que eu vou fazer medicina, na verdade. Já estou mandando documento, já entrei em contato com o Stanford, já mandei para o MIT, enfim, tentando ver um jeito de fazer medicina. Tu vai levar isso adiante? Eu vou. Em 2025, eu vou mandar mensagem para ti e vou falar assim, olha, ele é eu consegui, entrei no curso de medicina. Que maravilha, cara. Chega a arrepiar aqui, ó. É sério, eu vou. E eu acho que vou ser o primeiro da minha família a fazer 4 faculdades. Né? Cara, e não é qualquer coisa, nós estamos falando de medicina. Exatamente. Já tem um direito aí pela frente, já tem as faculdades correlatas e agora medicina para ir adiante. Eu tenho isso, sei lá, se tem algum ser espiritual, Deus, enfim, o que as pessoas acreditarem, eu acho que ela tem que sentir, sabe? A voz que eu mais ouço não é a voz do meu coração, nem a voz da razão, é a voz da concepção de vida. E eu tenho muito isso. Eu acho que a minha concepção de vida é poder refletir em outras pessoas a bondade, mostrar que o mundo ainda tem algum sentido. Isso não é um discurso político, então, de forma alguma, mas só que é realmente esse lance de buscar, sabe? Uma vez eu ouvi de um professor meu que ele falou assim, ó, a beleza da vida não é viver, mas é ensinar outras pessoas como sobreviver bem. E a gente sabe que vivendo agora, a gente não temos como viver realmente, sabe? Não estamos vivendo mais, mas sobrevivendo. Mas o lance do sobreviver, cada um dia você curtir, tipo, de forma especial, sabe? Fazer com que cada dia seja realmente lembrado. Hoje em dia, eu utilizo um mecanismo na minha mente que, assim, eu vivo algum momento, tipo, agora, eu falo assim, ó, eu vou lembrar disso pro resto da minha vida. E eu realmente lembro disso. A gente quer que tudo seja muito rápido, sabe? E eu quero mostrar para as pessoas que o devagar também é legal, sabe? Que ensinar a outra pessoa também é legal, que aprender com outras pessoas também é legal, que o jovem tem o que ensinar e que os mais velhos, que eram as pessoas que eram os anciões, né? Anciões, na verdade, eles tinham muito a ensinar. Porque a gente não para mais para conversar com pessoas de grande conhecimento? E é essa vontade que eu tenho. Eu sinto pessoas idosas até hoje para saber. Me diz como era naquela época. O que é que mudou agora? O que você acha que deveria mudar daqui para frente, sabe? E a maioria deles falam que os jovens hoje em dia querem tudo para ontem, sabe? E eu acho que tira uma vantagem da vida, sabe? Então eu acho que não é mais um lance de viver, é sobreviver bem, sabe? E é mais ou menos isso que eu quero. Bela frase, belíssima linha de raciocínio. Vamos às perguntas da audiência, Sheila? Vamos lá. Lembrar que esse é um quadro que está aberto aí para você que quer patrocinar o No Topo, ajudar a gente a manter esse projeto de pé. Mais um ano aí que a gente está começando, o 3º ano do nosso projeto, nossa 3ª temporada com uma sede própria. Nos ajude. Passa, né? Passa rápido. 3º ano, verdade. 3º ano do nosso projeto. Caramba. Então, nos ajude a continuar trazendo conteúdos. 3º ano com conteúdos toda semana, não falhamos nem uma semana. Já são mais de esse é o 104, episódio 104, então já são mais de 100 entrevistados. 104. Então nos ajude aí. O quadro está aberto para você que quer colar sua marca conosco. A gente separou 2 perguntas aqui para você, Aguinaldo. A primeira veio do Jair Cunha, e ele perguntou quais conselhos você daria para alguém que deseja conseguir uma carreira na diplomacia. Então, primeiro é você acreditar em você. Eu acho que é o ponto inicial. Ninguém vai acreditar mais em você do que você mesmo. Se eu falasse para qualquer pessoa, para minha mãe, para minha nona, para qualquer ser humano, eu acho que eu conheço e tenho uma grande afetividade, não acreditariam que hoje eu estaria cursando 3 faculdades. Então, eu acho que é acreditar em você. Esse é o primeiro passo. Eu entendi a pergunta e eu acho que o conceito é como se iniciar.
Cara, a base é importante. Então, aprender o básico de inglês, aprender o básico de espanhol, aprender o básico de francês. O português a gente já tem uma linha, mas a gente acha que a gente sabe bastante. Também precisamos aprender a base. Seja dos paradoxos, das figuras de linguagem, da metáfora, da metalinguística, tudo. A gente precisa aprender a base. Então, o que eu indicaria? Pega um bom curso ou pega um bom livro. Eu aprendo muito mais com teoria do que com cursinhos. Então, compro um bom livro de um bom autor. Como saber um bom autor? A gente vai ver nas referências, né? Se muitas pessoas estão realmente comprando aquele livro, se realmente muitas pessoas estão dizendo que ele é muito bom, enfim, a gente compra. Eu já gastei muito dinheiro com livros que eram péssimos. E aprendi muito com isso também, porque eu aprendi como não fazer. Né, como não fazer. Então, eu indicaria para ti, investe na base. Investe tanto no inglês, quanto no espanhol, quanto no francês. E com toda certeza, se você quer, em 3 anos você consegue ser um bom diplomata e conseguir passar no concurso público. Sensacional. Super rápido, né? Não, 3 anos. E eu diria assim, Sheila... Mas olha quanta coisa ao mesmo tempo, né? É Vários idiomas. muito- Não, muita coisa. eu acho que o segredo disso tudo é ser feliz, sabe? Ele é um objetivo da vida dele, ele não está dando bola porque a sociedade acha ou deixa de achar, o que rotularam nele ou deixaram de Exato. rotular, o limite que impuseram a ele ou deixaram de impor. Não, ele está buscando a felicidade. Quando você faz aquilo que traz felicidade, você não mede consequências. É verdade. Né? A gente olha esses números e acha estrondoso, mas para ele eu tenho certeza que é um prazer, porque Sim. ele sabe onde ele quer chegar, ele sabe até onde é que ele pode ir, e isso é fantástico, porque essa resiliência, sabe, é muito mais fácil a zona de conforto. Evidentemente, verdade. a gente botar Verdade. certas muletas para situações, criticar A, B ou C, Sim. não que não interfira, mas é ali que você mostra ser o diferente. É exatamente driblar essas dificuldades, passar essas barreiras. E para mim me chama muita atenção, Aguinaldo. Você sempre é um cara muito bem disposto. Você Muito sempre é um obrigado, cara... de verdade. Essa empatia que está muito intrínseca em você. Os teus objetivos são muito claros. Enquanto que outros colegas da tua idade estão ainda buscando o que vão fazer da vida, você já tem muito claro por que você está, por exemplo, cursando Direito. Sim. Né? E assim os demais planejamentos dentro da tua vida. Então, isso faz uma grande diferença. Não que o jovem esteja errado nisso aí. Faz parte, às vezes, uns amadurecem antes, outros um pouco depois. Sim. Mas se tu conseguires, evidentemente, suprir essas dificuldades o quanto antes, cara, o mundo está aberto a vocês. E, literalmente, com a tecnologia, com toda essa parte. Realmente, nós temos hoje ainda uns livros que, cara, por mais que a tecnologia exista, os livros estão aí para continuarem sendo bem utilizados. E cada vez mais os bons livros vão sobreviver. Sim. Não é à toa que hoje quebra a livraria. É verdade. Há um tempo atrás isso não se falava. É verdade. Mas hoje grandes magazines estão quebrando, porque realmente os livros estão ficando bastante seletos, as pessoas estão críticas e o público que está consumindo é um público realmente que cada vez mais conhece o que está verdade. fazendo. Acabou a moda simplesmente dar livro de presente amigo secreto e botar na estante. Uhum. Né? Isso é Enfim, verdade. toda uma reflexão nesse Isso é sentido. verdade. É verdade. Muito bom. A segunda pergunta veio do Matheus e ele perguntou assim, ó. A pergunta, acho que essa toca. O que você mais sente falta de Salvador? Essa toca mesmo, essa toca bastante. Eu acho que, em geral, eu acho que a minha família, em todo, né, enfim, e a conectividade que eu tinha com a minha cidade natal, né, da onde eu nasci. Então, o que mais me dá vontade de voltar para Salvador é o abraço das pessoas. As pessoas abraçam diferente, elas acreditam diferente, elas têm sonhos. Eu vejo isso que... em outros lugares, eu já fui para o Rio de Janeiro, já fui para São Paulo, enfim, eu vejo que é muito automatizado. Tipo, todo mundo já está no automático. Eu vou para casa, vou fazer isso, isso e aquilo outro. Em Salvador, você vai passar por uma pessoa, ela vai sorrir de um tamanho, sabe? Tu vai em uma praia, por exemplo, as pessoas nem te conhecem, vai te abraçar, vai querer te cumprimentar, vai querer ser como você está. Mais caloroso, né? Exato. Quando eu voltei para Salvador, é importante essa pergunta aqui, quando eu voltei para Salvador, o que me fez realmente continuar cursando foi que eu vi alguém me perguntar assim, como é que você está? Aí eu falei, eu estou bem. Não, mas eu quero saber realmente como você está. Como você está. E aí ela começou a meio que separar a palavra, como você está, sabe? Então eu falo, aí hoje em dia eu penso que eu estou nesse quesito em algum lugar. Então eu estou direito, eu estou advogado, eu estou, sabe? Eu não sou mais nada, porque quem eu sou ou quem eu era realmente ainda está lá, sabe? Eu acho que sempre vai ter uma aliança muito grande. Então, toda vez que eu preciso me renovar, eu boto uma música de Salvador. Eu vejo umas imagens no computador. Quando eu estou sentindo que eu estou perdendo a essência de quem eu sou, eu olho novamente a imagem, eu lembro de onde eu vim. E uma coisa que eu nunca vou esquecer é da história, realmente, que se passa em toda aquela cidade. Então, o que me faz fortalecer é realmente isso.
Foi lá que começou o Brasil, né? Foi lá que começou tudo. Tem o mercado modelo, que foi onde eram vendidos os escravos. A gente olha para o pelourinho, a gente vê o sentido do pelourinho. Todo momento que eu preciso voltar para quem eu realmente sou, eu preciso ver uma imagem, ouvir uma música. E eu não vou mentir, algumas lágrimas já escorreram quando eu, nesse curso todo também, tipo, de estar tentando alcançar alguma coisa, ser diplomata, ir para Harvard, enfim. Eu acho que tem poucos baianos, soteropolitanos que conseguiram passar em Harvard e entrar. Eu passei também no curso de RI, né, Relações Internacionais em Harvard, ou seja, cursar Relações Internacionais em Harvard. Infelizmente, não pude, porque lá não pode trabalhar enquanto você estuda, e eu não conseguiria me manter, né? Não vim de um berço de ouro. E, referente a Salvador, o que eu mais sinto falta são das pessoas. O calor, sabe? É realmente o lance do calor, mas o calor corporal. O calor das pessoas realmente querem saber como você está. Eu acho que a gente se tornou tão automático em geral mesmo, a sociedade. Eu acho que Blumenau ela se tornou... Por ela se tornar um ponto muito turístico, as pessoas não querem mais saber como você está. Elas querem saber o que você precisa, né? Vão te ajudar, vão te auxiliar, né? Seja referente à venda, enfim, empreendedorismo, eles vão tentar te ajudar, te auxiliar isso, porque elas acham que você precisa realmente disso. Mas, às vezes, é só uma perguntinha de como você está que você precisa, sabe? Para ser sincero, para falar o que você sente. É muito bem colocado. E tem uma energia diferente. Eu tive o privilégio também de estar em Salvador, ter uma esposa, né? Poucos lugares que nós 4 já fomos. Olha! Eu acho fantástico, né? Bom, por ter essa cultura baiana dentro de casa, eu sou suspeito em falar já. Até o tempero, nossa senhora, quando é muito bom. Quando começamos a morar juntos, eu tive que me acostumar. Hoje eu sou fã incondicional, a Tati. Mas aliás, tem uma praia belíssima que é a Praia do Flamengo. Ai, é muito boa. É muito à toa. E eu ia te Foi a única que eu não fui. Eu fui por acaso. Eu não fui. E na época não sabia, mas não fui. aqui é Flamengo e Vasco, já entendesse, né? Entendi. E, aliás, lá a família é o quê? O Bavi, como é que fica lá nessa história? Então, a maioria da minha família é toda Vitória. Olha, mas é complicado por causa que... A Tati é Vitória também. É complicado, porque a gente fala, né? Tipo, Bahia... Tem aquele lance, se você não torce pro Bahia, tu não é baiano, né? Tipo, mas, não, eu também sou Vitória, eu prefiro ser Vitória. Conta mais histórias. Rubro-negro, também. Mas só que, realmente, a família é meio dividida, tá? A gente não assiste o jogo junto, não pode assistir o jogo junto, é proibido. Lá em casa, uma coisa é essa. Olha só, vamos assistir o jogo? Não, ninguém vai assistir o jogo junto, sabe? Então, cada um assiste na sua casa. Até mesmo, tipo, quem é Vitória mesmo... duas pessoas que é do Vitória, cada um assiste na sua casa, porque... Primeiro que a gente não gosta de grito. Se a gente ficar gritando, me deixa nervoso, já tipo... Vai perder o gol, não vai acertar, sabe? É mais ou menos isso. Então não dá pra gente assistir junto. E aquela culinária maravilhosa baiana encontra por aqui? Dá pra matar a saudade de alguma forma? Caramba. Um acarajé, um vatapá? Tem isso. Eu trouxe a minha mãe pra usufruir disso. Mas a minha mãe, ela faz, né? Acarajé, vatapá e tudo mais. Ela saiu até no jornal com o melhor acarajé, uma das melhores acarajé de Salvador. Então, assim, ela tem uma mão muito boa. Saiu na rádio, enfim, muito... Então, assim, da culinária eu não sinto muita falta, não. Mas ela vende aqui? Ela chega a comercializar? Não vende. Só vende. faz pra... não vende. Porque isso é sucesso, ela cara. tem lance de servir também, eu acho que eu puxei isso dela, sabe? E quando é que nós vamos marcar esse happy hour lá na tua casa? Caramba, olha, só eu gosto do acarajé. Se depender da mãe, olha, ela ama cozinhar, tá? Ela sai pela aí por Blumenau em peso, perguntando se querem ajuda, se voluntariando pra cozinhar para as pessoas. Olha... Eu queria render um capítulo especial também ao teu companheiro. Eu conheci e outra pessoa fantástica também, acolhedora. Aliás, Dinho, a propriedade dele, vizinha onde a mãe trabalhou no CI muitos anos, lá no Salto Norte. Ah, sim. Ali. Teresa Ausburger. A mãe trabalhou muitos anos lá e aquilo ali me deu uma recordação muito forte quando ali cheguei, naquela oportunidade. Então, mandar um abraço especial para ele também, né? Muito obrigado. Ele vai gostar bastante. Tá? Como é que é o nome dele mesmo, Agnaldo? Victor Hugo. Vitor Hugo. Isso. É chefe de cozinha, né? Não, na verdade ele é contador, só que ele tem um hobby de cozinhar, né? E aí ele vende, né, o hobby. E é um dele. hobby fortíssimo, porque Um hobby forte, ele vende. esses Nossa. bolos de pote, essa coisa toda, um sucesso, uma delícia bom. impressionante. É verdade. E já fez intercâmbio, inclusive, Fez né? intercâmbio, já foi... Na Austrália? Já foi para a Austrália, já foi para Nova Zelândia, ficou um tempo, foi para Peffer, foi para África do Sul. Conhecidão aí. Pois é, mano. Vivendo- Bagagem tremenda. E contador de formação, E então. contador de formação, se formou em contabilidade. Perfeito. E aí a tua ideia depois, vocês vão para outro país, devem morar nos Sim. Estados Unidos? Qual que vai ser Então, essa... a gente está vendo ainda, né? Porque para legalizar o lance de morar nos Estados Unidos é bem complicado, então a gente está pensando em ir para outros países. Tem a Austrália, que a gente está gostando bastante, enfim. Para a Espanha a gente pensou também, né? Para realmente aprender, né? O sentido é esse, e também servir.
Mas nesse quesito, ele quer fazer atuário, né? Que é o actuário, que é trabalhar com probabilidade, seguro de probabilidade, de vida e tal, Olha enfim. só. Então, assim, ele também não para, né? Então, eu vou fazer medicina e ele vai fazer atuário. E Caraca. A gente já está mandando documentações, estamos conversando com todos os países para ver, né, a possibilidade, qual será o mais fácil, na verdade, de se tornar natural de lá, né, naturalizado lá, por conta que o Brasil ele tem essa facilidade, né, ele tem essa porta de entrada, né, esse abrigo diplomático, mas alguns países são meio fechados até demais. Não, fantástico. Eu queria, tu estás muito bem aparamentado, a gente está basicamente já fechando a entrevista, mas mostrar o teu traje ali, por favor. O que simboliza ali que tu pudesse mostrar para o nosso pessoal? Então, olha ali, ó. Dá para ver? Aqui é o broche da ONU, né? O broche da ONU. Isso aqui eu ganhei de Harvard, que a gente chama de artilheiro da diplomacia. Então, quando eu fui aprovado em Harvard, eles mandaram para mim uma carta, né? A carta de aprovação, junto com esse broche. Belíssimo. E também com o broche da ONU. Sensacional. Né? Aí eu tenho o da OTAN também, enfim. E é pelo que eu sou apaixonado até hoje. E eu acho que não tem outra vida se não ser diplomata, sabe? Eu acho que é nessa vida mesmo, vai ser isso mesmo. Já está muito bem aparamentado. É E eu, da minha parte, para fechar, eu queria, em relação à tua mãe, imagina que ali, de fato, esteja uma situação bem atípica, porque você, como filho único, a tua mãe sendo mãe e pai ao mesmo tempo, já houve a separação, o retorno, a separação, e penso que daqui a pouco vai haver uma separação maior ainda. Essa vai ser. Né? Você, de fato, é um menino diferente. É uma pessoa que não mede consequências para atingir os objetivos. E muito positivo isso. Nós precisamos de pessoas no mundo assim. Mas abrir mão disso, ainda mais na condição que você se encontra, tendo a tua mãe, poxa, o seio do lar literalmente centralizado, teu porto seguro total, é muito difícil. É muito mais difícil. Com uma base familiar completa, já é tão complexo. Imagina desta forma, tanto para ti quanto para ela. De fato. Então, Aguinaldo, já que nós estamos gravando, por que não deixar para ela uma mensagem? O que tu falarias à tua mãe? O que tu gostarias de deixar registrado para ela? Que ela possa ter nesse teu depoimento um conforto, que ela possa entender aquilo que talvez tu querias repassar e deixar registrado isso no coração dela. Então, fica muito à vontade. Queria falar para ela que, de fato, ela foi uma peça-chave de todo o meu crescimento, né? Ela conseguiu cumprir com o objetivo no ano passado, em 2023, quando ela se ajoelhou chorando e tudo mais por eu ter sido aprovado. Eu acho que isso foi brilhante, porque eu tive do meu lado não somente uma mãe, mas eu tive uma grande amiga. E ela sabe que, ela sempre me falou isso, que filho que é gavião não nasceu para se manter em cativeiro. E eu acho que é realmente isso, sabe? Eu tive minha mãe também gavião. E eu quero dizer para ela que é exatamente isso. Você está pronta também para voar para onde quiser. Você criou um filho muito bem, com suas próprias mãos. Na sua solitude, me ensinou a ser um homem de muita honra, respeito, com a dignidade impecável e, principalmente, com sonhos inalcançáveis, muitas das vezes acreditados. Mas, graças à senhora, a tua motivação, o teu companheirismo, tudo se tornando possível. E é isso. Provavelmente agora eu já esteja quase preparando as malas para ir para Harvard, né? O que a senhora só via em filme, hoje em dia eu estou alcançando. Como é que é o nome dela? Vânia. Dona Vânia, receba da minha parte também aqui no topo o reconhecimento, a valorização. Imagina esse coração como não deve estar, mas ao mesmo tempo o orgulho de ter exatamente um filho com esse potencial, com esta... eu diria assim, longevidade, porque ele vai circular por muitos lugares ainda, vai poder fazer o bem por onde passa, não tenho dúvidas nenhuma disso. Então, que a saudade possa ser abrandada pelo orgulho, exatamente pela compaixão, né, de quem tanto vai fazer por tantas pessoas que precisam, e eu não tenho dúvidas que nós ainda vamos nos orgulhar muito, mas muito mesmo desse filho querido. Né? Então, que a senhora sinta-se homenageada da mesma forma e possa realmente ter aqui, da nossa parte em especial, os cumprimentos por tudo que a senhora fez pelo Aguinaldo e, consequentemente, pela nossa sociedade. A gente agradece de coração por todo o seu empenho e dedicação em relação a isso. É isso, gente. Muito bom, né? Fechou com chave de ouro. É um show de bola. Eu acho que a dedicação que tu mostrou durante todo esse episódio é de inspiração. Eu sempre falo que nossos seguidores aqui, todos eles pretendem empreender. E o empreender, ele pode ser nos mais variados segmentos, pode ser às vezes numa igreja, não precisa ser só em negócio, sim, né? Pode verdade. ser dentro de alguma empresa já que exista. Mas, sobretudo, tem que ter vontade. Sobretudo, tem que ter objetivo. Sim. E, principalmente, se doar. Eu acho que são 3 coisas que tu deu aula aqui hoje, né? Mostrou exemplarmente, né?
afinco no que faz, a busca incessante por seu objetivo, até usando a frase que o Mazinho falou, meio que inconsequente nas consequências, mas do bem. Mesmo, sim. Né? É isso mesmo. Sem deixar alguém taxar o não, né? Dizer que é impossível, dizer que não dá. Então, metade do que tu falou aqui, cara, qualquer pessoa que tu pergunte vai dizer que não dá. Né? Vai dizer que não, tu tá louco? Não. Harvard? Sim. Não, esquece. Medicina, 3 faculdades, enfim. E tu mostra que com muita vontade, com organização, com métodos, enfim, conhecimentos que se adquirem, você tem conseguido galgar sucesso. E não tenho dúvida nenhuma que nessa pegada você vai muito longe mesmo. Amém. Do nosso ponto de vista, é uma pena que você vai sair do país, porque a gente precisa de pessoas assim no nosso Brasil. Por outro lado, sem dúvida nenhuma, é um grande mérito teu, então você merece conquistar o que está buscando. Então, cara, parabéns mesmo. Obrigado por compartilhar conosco a tua história. É só o começo, né, de uma grande história ainda, super jovem, mas que já é totalmente fora da curva. Né, Sheila? É isso aí. Lembrar também, parabenizar aqui também, agradecer, cara, é uma história linda e com certeza tu vai alcançar aí tudo que tu busca, porque, cara, força de vontade como essa a gente vê em poucas pessoas e o Edinho citou muito bem. Seria maravilhoso ter pessoas como você dentro do nosso país, nas cadeiras mais altas aí que a gente possui, mas tu merece chegar onde tu realmente quer, onde tu deseja. Então, cara, sucesso e voa longe. Lembrar que nossos patrocinadores, quem paga a conta para a gente estar aqui semanalmente, a Econova, inteligência em processos químicos. Para você que tem indústria têxtil, busca soluções para tinturaria ou estamparia, entre em contato lá com toda a equipe. Está aqui o QR Code aparecendo na tela. Também a BML Patologia, para você que precisa de diagnósticos precisos, conte com a experiência, com a agilidade e a confiança da BML Patologia. E também ao nosso querido amigo Paulo Schmitz, por todos esses produtos maravilhosos lá de Luiz Alves. As balas de banana aqui com açúcar, a bala um pouco mais light, aí 0 açúcar. Também os melados aqui, as geleias light, o melado de cana de açúcar. Produtos maravilhosos que você encontra nos supermercados. Entre em contato lá com o Paulo, ele indica aí em quais encontrar. Produtos maravilhosos do nosso parceiro aí. Muito obrigado com a sua companhia. Faremos um ano ainda melhor. Que 2024 seja maravilhoso para todos nós. Muito obrigado, a gente se vê no próximo episódio, né, Mazinho? É isso, que esses doces aqui possam adoçar ainda mais esse ano que está só iniciando, né? É isso aí. Que a vida fique mais doce e assim ela fique cada vez melhor. Inclusive com doces diets. É isso aí, é por aí o caminho. Querido amigo Aguinaldo, primeiro um orgulho muito grande você estar aqui conosco. Eu quando fiz esse convite, fiz em nome da nossa equipe, porque realmente essa admiração ela é muito sincera. Você é um menino de ouro, é um menino que... eu não tenho dúvidas nenhuma do sucesso que você vai alcançar e, acima de tudo, a tua tranquilidade, a tua, eu diria assim, sobriedade em relação até à questão financeira. Nós que vivemos um mundo tão capitalista e muitas vezes só se almeja exatamente essas riquezas de ordem individual. Não que as pessoas estejam erradas, é a cultura da sociedade como um todo, mas há que se refletir, há que se pensar, há que se valorizar quando a gente encontra pessoas que conseguem distinguir essas duas situações e abrir mão de certos preceitos em prol de uma melhoria coletiva. Eu até falaria aqui que, nas palavras do Edinho, se o Brasil está perdendo talvez uma pessoa como você, e claro que você vai ter essa ligação umbilical sempre, mas, por outro lado, a gente sabe que essa tua área de atuação deve vir mais, inclusive, realmente do mundo exterior, o mundo ganha um grande cidadão. Eu diria assim, os países... as situações que nós mais temos de dificuldade ganham um grande reforço. Porque nós ainda, graças a Deus, diante de tanta dificuldade, mas moramos num país maravilhoso. Que, né, que é longe de tantas situações terríveis que, infelizmente, algumas nações passam, tanto de ordem natural como de ordem política. E você, realmente, eu acho que tem uma missão que vai muito além. E isso me orgulha demais. Talvez... eu voltar a um banco escolar, eu voltar a um banco enquanto aluno, quero te falar com muita sinceridade. Só por conhecer pessoas como você, por ter exatamente essa possibilidade de ter essa identificação, eu já me sinto realizado. Sabe? Eu acho que a vida é feita disto. Eu que já passei por tantas situações, eu acho que mais do que nunca eu posso dizer com muita sobriedade de que as coisas passam na vida da gente, independente de função, de cargo, de situação, nós estamos em determinado momento, em determinada situação. Agora, o que permanece são esses laços, são esses vínculos, são as pessoas. O restante é passageiro, essas questões elas vêm e vão. Hoje você está lá, amanhã está cá. Agora, isso é inesquecível. E aí a gente vai aprendendo e trocando essas experiências que essas sim nos amadurecem
E o conhecimento jamais você perde. Isso é algo que permanece com você. Infelizmente, de tanta violência que nós vivemos, talvez amanhã a nossa vida não continue. Mas o teu conhecimento, tudo que você agregou de positivo, jamais alguém vai te tirar. Isso é verdade. Ela parte junto com você. Então, querido amigo, queime o microfone para as tuas considerações e a tua despedida. E, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença. Então, eu que agradeço, na verdade, pelo convite. É sempre muito bom, na verdade, motivar pessoas, né? Breve estarei também, estou trabalhando, na verdade, estudando para isso, para gerar um método também, junto com um aluno de Harvard de Economia. Então, breve estarei também gerando um método de estudo, né, de preparação para as pessoas que também querem alcançar o mérito de sobreviver vivendo, né? Eu agradeço a todos vocês, na verdade, tá? Muito obrigado realmente pelas belas palavras direcionadas a mim. Obrigado por todos quesitos que adicionaram, vai me fazer sair daqui muito diferente do que eu entrei. Eu acho que isso é muito importante, a gente entrar em um lugar e sair diferente de forma positiva, tá? Eu quero agradecer a todos os espectadores que estão verificando aí, telespectadores, tá? Muito obrigado também. Sempre que precisar, estou aqui, seja nos bastidores, seja para conversar sobre alguma conversa ou qualquer outra coisa, enfim, seja para dar algumas dicas sobre qualquer coisa também, eu estou aqui, tá? Independente de onde estiver, manda mensagem, seja em qualquer idioma também, tá certo? E é isso, eu quero agradecer pela sua oportunidade, o trabalho de vocês é incrível, isso aqui, tentando modificar vidas, auxiliando pessoas a acreditarem em si, dando a oportunidade de realmente eles entenderem e reverem todo esse processo, que o que vocês fazem aqui é uma psicologia, na verdade, auxiliando pessoas a verem o caminho traçado. Então, tudo que eu tracei até aqui, que vocês fizeram me refletir até esse momento, eu vejo que ainda eu sou capaz de muita coisa, tá? E eu acredito que eu vejo isso em vocês também. Então, faz esse negócio crescer, esse negócio vai voar aqui, tá? E eu quero ver realmente no topo, tá bom? É isso aí. E é isso. Episódio que, acima de tudo, alimenta sonhos, faz com que você realmente possa, sim, acreditar no seu potencial. Todos são capazes, todos têm essa possibilidade. Basta que você, como o Agnaldo bem colocou, acredite de verdade em você. Mais do que nunca, você mesmo tem que ser o primeiro realmente a acreditar, para que as coisas possam começar a acontecer. E hoje nós temos muitas possibilidades, muitas situações, as quais basta você querer. Se apegue, acredite sempre. Esteja ao lado das pessoas que somam na tua vida, que possam realmente fazer esse diferencial. E dessa forma, todos crescerão juntos. Estejamos juntos, estejamos no topo e dessa forma fazendo uma sociedade cada vez melhor. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, por estar sempre aqui conosco. Um belo ano maravilhoso a todos nós e até o próximo episódio, com mais convidados muito especiais. Um grande abraço e até lá.